Eu vou abrir agora uma assembleia, tá? Que para nós, independente do número de pessoas que tem aqui, o importante é que nós temos testemunho. A Érica acompanhou tudo que foi dito lá dentro e o que foi informado para a gente é que o município passa por uma situação difícil, tá? Eu vou escanear a ata e vou publicar para todo mundo que quiser saber. Tudo que foi dito lá vai ficar comprovado que o que a gente está falando aqui é verdade. Ponto. O município hoje não tem condições de dar R$1 de aumento para a gente. Foi o que a gente ouviu lá dentro. Nem R$1 de aumento, nem R$1 no ticket de alimentação. Mas a gente conseguiu chegar num consenso de que o município vai tomar algumas medidas daqui para frente para que esse índice diminua e que a gente consiga voltar a conversar no reajuste salarial, tanto no ticket quanto no reajuste, tanto no pagamento do salário quanto no ticket de alimentação. Sempre retroativo a março. Tudo que a gente definir vai ser retroativo a março, que é a nossa data base. Na minha concepção, não adianta a gente brigar aqui por 2, 3, 4, 5, 6%, se a gente pode, quem sabe, pleitear daqui a 3 meses o justo retroativo a março. Tá? É uma opinião. Hoje não tem condição de dar R$1 de aumento. Mas daqui a 3 meses pode ser que a situação do município seja outra, porque eles vão tomar medidas drásticas e friso. O que nós mais brigamos lá, nós precisamos ver ações efetivas para essa diminuição do inchaço que eles dizem na folha, tá? Algum questionamento com relação ao reajuste salarial e o ticket de alimentação? Tem alguma coisa para prosseguir? Tem. Sim. Manda ver. Tá. 6 horas. Ficou acordado que a administração vai conversar com cada secretaria para que cada secretário ajuste as 6 horas para os servidores de cada setor, de acordo com a possibilidade de cada setor. Se algum setor não puder fazer o remanejamento de intercalar as 6 horas com servidores que não há possibilidade, eles vão estar estudando cada lugar para poder conseguir encaixar os servidores com as 6 horas trabalhadas. Perfeito? Alguns? Vou te perguntar uma coisa. O caso vai ficar por intermédio do secretário. E quando vai ser conversado com o secretário para isso? Amanhã. Amanhã já vai conversar com o secretário? Amanhã ele já vai passar. Inclusive, alguns já estavam ali. Segunda-feira. Já está. Amanhã, porque é o próximo dia 1. Alguns já estavam ali presentes, já estão sabendo que eles vão adequar os servidores de cada lugar com as 6 horas. E nós vamos procurar cada secretário e levar essa ata e falar o que o prefeito assinou aqui, disse que vai ter que ser assim. Isso está na ata? Isso também está na ata. Bom, alguma pergunta com relação às 6 horas? Então, não foi discutida a questão do dissídio, entrar em dissídio, ir para a justiça e pedir esse reajuste na justiça. Não foi discutido entrar na justiça porque nós vamos nos reunir daqui 3 meses, já ficou marcada para o dia 15 de junho, às 3 horas da tarde, aqui no gabinete, para a gente poder discutir percentual de ticket de reajuste salarial retroativo a março. Então o município não está se negando a dar. O município não está se negando a dar. Exoneração de comissionado, e Unificação de secretarias. Devolução dos cedidos e infusão da secretaria. Depois dessas medidas aí, nós vamos tentar ver o percentual que ficou a folha. Nós demos esse espaço para eles fazer essas medidas preventivas, para poder a gente ver qual o percentual e sempre frisando a cada medida do Tribunal de Contas. Sim. Que é para evitar o corte do laboratório, né? O corte do pessoal não estava. Não estava. Então todas as medidas que foram possíveis, esses prazos, nós preservamos aqueles servidores que estão no laboratório. Tá? O que a gente deixou claro lá dentro foi isso. Que seja isso uma decisão a ser tomada em
última das últimas instâncias, tá? Então, assim, o que eles nos garantiram é que nesses 3 meses nós vamos ver ações realmente efetivas para conter os gastos, para poder dar um reajuste salarial decente. Uma pergunta, a respeito do Tribunal de Contas. Eles mostraram alguma planilha do Tribunal de Contas atualizado, por exemplo, referente ao mês passado, o percentual de receita do município em relação a gasto com a folha? Eles mostraram para nós desse mês, inclusive, nós vamos pegar uma cópia segunda-feira na Finanças, porque nós pedimos. Mas para chegar ao servidor efetivo não estável, tem 3 notificações do Tribunal de Contas, não tem? O município recebeu alguma? O município de Marataí já recebeu Veja alguma bem, notificação? existe uma determinação... Que ele vem assim, ó, notifica primeiro, notifica segundo. Não. Existe a LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, nela já prevê. Tudo isso ela prevê. Quando chega nessa situação que eles estão dizendo que chegou, as medidas são essas. Tem as regras a seguir. Entendeu? Então, já existem as comprometeu medidas. mais de 55, acho que é? Não, chegou a Nós estamos em 53. Não pode passar de 54. 54 é o limite estourando. Então nós não podemos pode chegar a passar de 54. Mas Então, o quando Tribunal de chega Contas nesse... notifica. Não. Quando chega nesse limite, a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que ele precisa tomar medidas para poder baixar o índice da folha. Entendeu? Se ele ultrapassar essas medidas, é que ele vai ser notificado, é que ele vai ser penalizado, entendeu? Ele ainda não passou, então ele vai tomar as medidas para poder baixar, para não ser notificado e para não precisar chegar nas situações extremas, que é a demissão de servidores não estáveis, tá? Mas a gente deixou bem claro que se não vermos ações efetivas acontecer, que nós vamos convocar novamente os servidores. Mas essa questão de demissão de servidor efetivo não estável nunca aconteceu na história do Brasil, né? Desde 88. Porque medidas são tomadas. Isso é impossível, então não existe. Existe. Legalmente existe. Existe, foi Mas Érica. na A realidade. possibilidade de demissão de servidores não estáveis. Existe ou não existe? Foi dito lá dentro. tem aquela e regrinha. foi mostrada pra gente ler. Inclusive, Legalmente existe. eu pedi a ele, eu pedi a ele que me deu uma cópia da Lei de Responsabilidade Fiscal, aonde eu quero o artigo aonde diz que o prefeito tem que fazer isso. Mas ele me disse para ficar despreocupada que eles acreditam que todas as medidas que eles vão tomar não vai ser necessário esse corte. Por isso, não podem falar nada sobre aumento. A proposta deles para a gente sobre reajuste salarial e sobre ticket de alimentação é de 0% hoje. Mas deixamos definido uma data de 15 de junho, às 3 horas da tarde, aqui na Prefeitura, para ser discutido esse assunto, porque nessa data já vão ter sido tomadas as medidas para baixar o índice da folha e ele conseguir dar o reajuste salarial. Isso que foi nos passado. E a compensação por esse reajuste, que nós não vamos ter agora, mas que lá na frente nós vamos buscar ele retroativo à database, nós vamos estar inserindo às 6 horas em todos os setores, como compensação. Mas chegar em julho e falar que não pode dar aumento, Mas aí nós vamos ter que ver as medidas que o executivo vai tomar. Vamos dizer o seguinte: corte de gratificação das comissões, beleza. Outra coisa. Demissão de comissionado, beleza. Devolução do pessoal que está cedido para cá, para outro município. Aí, de acordo com que nós vamos ver desse movimento, aí ele vai apresentar para nós o impacto. Se realmente está baixando ou não. Se a gente não vê isso aí, a gente já vai começar a convocar o servidor para parar de vez. Outra coisa que é muito importante é que o prefeito abriu as portas da prefeitura para o sindicato. Ele vai fazer uma circular memorando amanhã para todos os secretários, dando abertura para o sindicato, buscar informações de tudo que ele precisar com relação a esse assunto, inclusive na Secretaria de Finanças. Então, vocês podem ter certeza que nós vamos acompanhar efetivamente se esse trabalho de diminuição
Está sendo verdadeiro. corte de gasto, Justamente. é isso aí. Se esse corte de gasto realmente está acontecendo. E nós vamos cobrar. Tem E eu vou acompanhar isso pelo Diário Oficial também, porque lá vai ter que sair tudo. Justamente. Tem que Tem que sair acompanhar. tudo. Eu acompanho o Diário Oficial do setor. O Tribunal de Contas divulga esse percentual, a situação fiscal do município. Tem Só que se pedir. solicitar. É. Só se solicitar. Publicamente não divulga, Não. tem nada. Se o secretário, no caso, às 6 horas, se o secretário falar assim, não, minha secretaria vai ter que trabalhar normal, não vai ter às 6 horas. Continua normal? Guarda é o caso do plantão. Veja bem, o caso de quem trabalha de escala é uma situação diferenciada. Tá? É uma coisa, mas eles nos deram a abertura para discutir esses assuntos com os secretários das pastas. Tá? A gente vai programar semana que vem para a gente ir em cada secretaria e cobrar isso que está aqui nessa área. Eu acho que é a única secretaria que não está mesmo fazendo ninguém às 6 horas é a educação. Assistência também não. E nós temos gente da educação que está em outra secretaria, o desvio, Nós fazendo 6 isso aí horas. também na reunião. Tem isso. A gente também Bom, conversou vocês, sobre no isso. caso, que estiveram presentes lá, vocês acham que foi um ponto positivo para nós ou foi negativo? Olha, eu considero vitória, porque nós não tínhamos Você perspectiva pode de nada. pegar ela que está neutra e perguntar até ela a opinião dela. Porque se você falar, não, você está tentando Não, eu uma sempre coisa. confio em tudo que você Porque fala. Então, ela vai te dar a realidade lá das conversas, das boas entradas que nós tivemos lá agora, lá, da conquista que só nós essa conseguimos. abertura que teve de diálogo já é um Já foi um avanço. avanço. Até então o Até sindicato porque- não tinha abertura de nada. Isso aí. Entrava aqui, protocolava, Nós não tinha questionamos. nenhuma Se eles já solicitação sabiam atendida. desses estudos em outubro, por que em janeiro já começou a dar os cortes? Entendeu? Então tudo isso aí nós levantamos em questão para poder ver Pode não ter sido hoje, mas já é um ponto de diálogo. Nós não estamos em ponto de fé de guerra, nós estamos isso aí. mais para Reivindicando diálogo, os para nossos reivindicando direitos. nossos direitos. Isso aí. Ninguém Com quer licença. guerra, ninguém quer parar, ninguém quer fazer, Mais fazer uma bagunça. pergunta. Quem já está cumprindo 8 horas, mas deveria estar cumprindo essas 6 horas pelo decreto desde o dia 4 de janeiro? Vai haver algum retroativo, alguma coisa assim, ou compensar isso em tirar algum dia de folga? Não entramos nesse mérito, mas como ele nos deu abertura para discutir isso com cada secretário, levar já é um o assunto que a gente direito pode de levar. Até mesmo sobre a criação de um banco de Eu já horas. fiz conta que eu já estou tomando prejuízo de 9 dias. Mas olha só, gente, deixa eu falar uma coisa Esse pra banco vocês. de horas aí, que saiu o decreto 378, Fica a gente claro. só pode tirar para poder folgar 30 horas. Ou seja, já sai com prejuízo de 14 horas também. Deixa eu falar uma coisa aqui, deixa eu falar uma coisa aqui. Claro que para a administração não existe redução de carga horária. Decreto, para eles, o decreto deles é horário de funcionamento. Das repartições. Tá? Para eles é horário de funcionamento equivale. Tá? Então, como não existe redução de carga horária, não acredito que eles pensem nessa possibilidade Mas aqui, que você Graziele, colocou. já que vocês, dá licença um minutinho, que você vai estar com o secretário de Educação, que é a nossa área, você pode sugerir que cada diretor faça um combinado com cada funcionário que já trabalhou as 8 horas, falando, a gente tem que ser coerente também, porque nós, eu cozinheira, se eu faltar direto, eu vou prejudicar a escola e isso eu não quero. Ó, Arlete, hoje você vai tirar uma horinha daquelas 8 horas que você trabalhou. Ela trabalha no setor de limpeza. Ó, Érica, hoje você vai tirar uma horinha, meia horinha. Vamos assim. Não, esse mérito nós não entramos com ele, mas Mas nós aí podemos estar levando Mas ao ele nos deu autonomia para definir Você o falou de secretário. Se ele passar isso para os diretores, eu acredito que cada diretor vai, ó, não, nós vamos acatar. São vários funcionários, ó, hoje o monitor tal faz a parte, a outra. Bom, com relação às 6 horas, ficou decidido para a gente resolver com cada secretário da segunda-feira, pasta vocês vão por tratar, adequar. né? Isso aí. E as A meninas partir de de Jacarandá segunda-feira nós já deixaram vamos. pedido a vocês que não deu para esperar, mas que elas estão, no que vocês decidirem, elas estão Muitas apoiando. estão no interior. Segundo outro ponto, comissão de avaliação de desempenho. Como a gente já tinha conversado com o Fernando e é ele o responsável por organizar isso, ficou definido, né, que dentro de 30 dias vai iniciar, tá na área, eleição para nova comissão. Por quê?
porque essa comissão Na que verdade, não existe, comissões, né? Porque ela são 3 está comissões. errada, que é só uma para 3 setores difusos: educação, saúde e administração. Então agora vai ter 3 comissões e 30 dias isso vai estar já praticamente definido. Beleza? Agora eu tenho pergunta nisso aí. Vai haver alguma mudança nesse número de pessoas, na mudança do presidente? Porque se ter novas eleições, ficar parada do jeito que estava, a gente sem autonomia para trabalhar, não adianta. Com o Fernando. Então antes de ter as eleições, vai ser definido. Mas o Fernando já disse que vai se reunir com a gente para conversar só sobre isso semana que vem. Beleza? Quais servidores tendo em vista que tem muitos servidores que estão tomando prejuízo. Inclusive, André, você que estuda muito esse assunto, seria muito importante se você nos acompanhasse nessa reunião com o Fernando. Outra respeito do quinquênio, decênio, até agora... Quinquênio e decênio. Ficou definido que no mês de abril será feito o pagamento de quinquênio e decênio e a partir daí vai ser automático. E o retroativo de Também. progressão salarial? Progressão salarial ficou para maio. Abril, quinquênio e decênio, maio, progressão salarial. Aí ficou dele fazer um levantamento para ver. Teve muita gente que não recebeu, teve muita gente que houve a transferência de um cargo para o outro e não recebeu. A gente sabe que no novo não tem direito, mas no que no velho tem. Então ficou essa interpretação. Aí ele ficou para maio, março. A progressão? Maio. Já está iniciando isso aí. Vai fazer só um levantamento com o RH e já está liberando isso aí. Então, no caso, a preocupação maior no caso são os efetivos não ainda, que estão ainda no período probatório, né? Como? A preocupação maior para os efetivos que ainda estão no período probatório, né? Mas ele deixou bem claro que não é uma possibilidade, é a lei que diz que pode ser feito. Então, assim, ele vai fazer tudo que ele puder fazer antes para não ter que chegar a esse assunto. Mas quando eles tiram todo mundo, como é que vai funcionar? Eles chegaram a alegar alguma coisa sobre, por exemplo, algumas contratações que não há necessidade e que tem aumentado o impacto dessa folha, principalmente com relação aos royalties? Sim. Como já houve situações de denúncia e tal? Sim, mas ficou claro que nós vamos ver ações efetivas para que isso... Para tentar reduzir esse Não, índice para da tentar folha. não, para reduzir. Para reduzir. É viável. É. Você botar empresas que não têm causado danos ao município com a realização, vai sobrar dinheiro dos royalties. Inclusive questionamos sobre a contratação de empresas aí que estão prestando serviço, que o nosso município já tem isso aí, já tem condições. Isso aí, até expomos isso aí também. Ele colocou números de contratados e comissionados? Não, isso aí agora Mas seria bacana. Mas nós já temos um pedido de levantamento que O RH vai ter que disse fornecer. vai entregar para a gente segunda-feira. Vai publicar? Pretendo. E a questão do dia da paralisação? Aí tá, esses 3 dias que foi paralisado. Eu vou ler esse pedacinho para não ficar dúvida. Fica constado em ata que os 3 dias que os servidores ficaram em greve não sofrerão qualquer penalidade, não será compensado qualquer horário paralisado, estando regular situação. Ok? Ô, Graça, em questão do probatório. Eu estou em período probatório. Sim. Ele deu garantias que não vai mexer com a gente, porque não só eu. Eu, mês que vem, eu termino meu período. Mas se no caso eu ter lá, eu corro o risco de ser dispensada? Gente, olha só, Porque ele já vai poder tomar atitudes eles efetivas ainda até lá. vão tomar várias atitudes. Eles não... Olha só, o que ele deixou bem claro é o seguinte, que a lei permite que ele faça isso. Mas isso ainda não é uma medida que ele pensa em fazer. Aí, preservando o pessoal do período probatório, o que nós fizemos? Não botar uma faca no pescoço para poder cobrar reajuste agora. Tá certo. Nem 1, nem 2%. Vamos ver a arrecadação dos royalties. O Del e do saiu um GM. pouco chateado com a gente lá de dentro, mas veja bem, diante da situação, o que a gente pensou? A gente vai colocar a faca no pescoço da prefeitura e daqui a pouco só mandar embora não vai adiantar, só isso não vai adiantar, só aquilo não vai adiantar e vai acabar demitindo gente que não deveria.
Você está entendendo? E também, tipo assim, se... Foi essa. Então tinha que haver bastante consenso junto das duas partes. Se fosse exigir, por exemplo, um percentual maior, que se reduza o percentual, mas que assegure os nossos amigos que são pré-produtores. Nós seguramos até julho para ter essa resposta Porque, do tipo. assim como nós já passamos por esse período, tem vários colegas da gente que estão quase chegando lá, por causa da amiga ali. Então, se for o intuito. 18, dá 15, mas segura o meu amigo lá. Esse foi o intuito do sindicato, tá, era de presente, que esse foi a preocupação do sindicato Isso aí, em não cobrar nenhum percentual agora, porque não tem condições. Poderíamos manter a greve e se bater em cima até conseguir 2, 3, 5%, que não ia resolver, ia subir o índice e pôr em risco os empregos do pessoal do laboratório. Então, na próxima reunião, eu sou a favor e eu garanto que várias pessoas... E o que acontece? Para segurar aqueles amigos da gente... todo mundo precisa do emprego, todo mundo que tem família. Outra coisa que eu pensei, e o Rodrigo pensou, a gente conversou lá na hora, muito igual, é o seguinte, suponhamos que se a gente colocasse a faca no pescoço lá, né, no popular dizendo, e brigasse querendo um reajuste, e a prefeitura falasse assim, olha, então tá bom, suponhamos, eu vou dar 3% de aumento. Ela deu 3% de aumento. E aí? E resolveu o quê? Mas não são 3, no mínimo 11%. Não. Mas se ela falasse hoje... financeira do município. Indiferente de qualquer coisa. Algum dia vai ter que pagar isso. Mas essa vamos botar que dia 15 de julho, ele veio, tipo assim, ó, a arrecadação subiu, tanto de CM como de À ROI. medida que o tempo passa, maior fica para o município pagar esse retroativo. Não é o Entendeu? relativo. Aí eu pergunto uma coisa. Ele justificou claramente por que o município teve queda de receita, sem considerar a questão do ROIs, Não, porque olha só, deixa bem claro teve pra vocês. queda do valor o do município petróleo não teve internacional. queda na arrecadação do município. O município teve queda na arrecadação dos royalties e foi de 60%, Mas royalties segundo eles. não paga salário. Mas ele incorpora na soma. Incorpora na soma. Ele incorpora na soma. Porque na soma você soma a arrecadação, soma os royalties, entendeu? E ali você tira o percentual. Agora, se tirar o dinheiro dos royalties e fizer só com a arrecadação essa conta, segundo eles, o município compromete 90% da arrecadação municipal com folha de pagamento, hoje. Tá? Outra coisa que eu queria deixar claro para vocês é que é o seguinte, o meu questionamento foi o seguinte, em dezembro, janeiro, mais ou menos, já se falava em crise na prefeitura de Marataízes, que não tinha dinheiro, que os royalties estavam caindo e não sei o quê. Então, o que eu questionei com eles foi o seguinte, por que não tomaram medidas efetivas lá atrás? Para agora já se chegar numa coisa estabilizada e a gente poder estar conversando sobre valores. Aí a resposta foi, a situação pior se instaurou agora. As medidas que precisavam ser tomadas lá atrás para poder ficar dentro dos parâmetros foram tomadas. Diminuição do horário de funcionamento, corte de gratificações, cedidos, né? Devolveram alguns cedidos, vão devolver o restante, segundo eles. Então, assim, agora vão ter que ser tomadas medidas drásticas. Eu frisei mais de 30 vezes. O que nós precisamos é ver as medidas drásticas sendo tomadas. Porque se elas não forem tomadas, os servidores não vão se conter. E nós não vamos segurar e nós vamos para a guerra junto com eles de novo. Então, o que eu peço a vocês encarecidamente, façam com que as medidas enérgicas, drásticas, aconteçam e mostre para nós que isso realmente é verdade, o que está acontecendo no município. Sindicato também, né, gente? Não é igual hoje teve uma opção de gente aqui falando um monte de coisa, que parari, parará, que Rodrigo... Não, Rodrigo tá lá até agora porque alguma coisa vai ter que sair de bom. Pelo menos eu achei não, nós até botamos uma servidora para estar presente. É isso aí. Para poder não ter esse disse-me-disse, para não ter essa conversa fiada e chegar atravessado. Ela, testemunha, assinou tanta ata junto com a gente, até o Del mais alto ministro chateado, porque a gente tem que ter o bom senso da realidade do que é, mas também tem que saber conquistar
pegar dessa situação precária e conquistar algum benefício. Conquistamos as 6 horas e a questão do horário aqui que ninguém precisa compensar. E essas 6 horas, Rodrigo, a meu ver, já é o princípio de um trabalho Com certeza. que vai fazer um movimento. Os servidores vão sentir todo o setor chegando e cobrando, vai fazer diferença. Você entendeu? Não estamos satisfeitos, porque a gente queria sair dali com pelo menos 11% de reajuste. Março, abril, maio, junho, as portas aí, ó. Vamos torcer para que tudo dê certo. É retroativo a março. Tudo que for acordado lá em junho é retroativo a março. Tá? Não vamos ter perda. Eu espero que o que está assinado se não aqui puder dar 10, que dê seja 8, mas cumprido. prevaleça aquele Inclusive que assinado Reservando, para mim isso aqui vira um TAC. também, né? Vamos E um pensar TAC comigo. pode ser cobrado. Tá? Você também, Rodrigo, negócio, ele podia também fazer o... cortar o negócio, quem tem menos de 3 anos. Né? Eu vou classificar e guardar até 15 de junho. Aí não é. Isso aí. Não, e nesse prazo, chamado de arrecadação. Ele falou 12% é comprometido com o pessoal. 53% hoje. Está comprometido com o pessoal. Eu acho que a tribuna divulgou 48. Tem que sair por ali. Foi baixo, né? Foi 30. Não, olha só. A tribuna divulgou uma projeção do Tribunal de Contas de 20 alguma coisa E ele por nem cento. chegava perto da Marataízes. Marataízes estava em 20 e poucos por cento. Isso atrai. Mas aquilo era de um ano anterior. Tá? Relativo a Depois, 2015. relativo a 2014. 2014. Depois ela publicou um outro de 40 e poucos por cento, 48%, que era relativo ao ano de 2015. Já mudou o número. Justamente, agora nós estamos 53%. Mas não é. Só que nós tivemos aí contas, é a informação da prefeitura. Só que nós tivemos na inclusão do nosso efetivo aqui mais 600 servidores efetivos. Então pesou a folha, porque não é só a folha, mas na tem os verdade, encargos. esse índice subiu não é porque aumentou, só porque aumentou o número de servidores. Claro que isso colaborou, mas também por causa da queda de arrecadação. Porque veja bem, você tem R$1.000 e gasta 20%. Mas se você tiver, você tem R$1.000, aí você gasta R$200, aí você gasta 20%. Mas se você tiver R$500 e você gastar R$200, você vai comprometer mais de 50%. Você está entendendo? Então é uma balança. Então cai a arrecadação e o percentual sobe. Esse é o problema. Pra você ter noção, o ano passado o barril de petróleo custava 110 dólares. Hoje ele está custando 34 dólares. Então a queda é muito grande, né? Isso eu estou passando para vocês números que eles me passaram lá dentro, mas eu acredito que seja verdade. Eu não quero ser aqui leviana e dizer para vocês uma coisa que não é realidade, que eu acredito que não seja. Eu acredito que eles estão falando verdade. Notícia aí também. Nós vamos dar essa oportunidade para o executivo mostrar o trabalho. Se dentro de 3 meses não aparecer resultado nenhum, a gente volta a parar de novo. A gente volta a fazer movimento. Porque a gente viu que... Porque todo mundo tem direito de... Pra mim foi positivo. Rodrigo, mas eu preciso botar uma coisa aqui. Eu queria votar com vocês o encerramento do movimento de greve, porque a gente precisa oficializar isso, tá? Quem é a favor do encerramento até que se termine as negociações dia 15 de julho, beleza? Então a gente está agora encerrando o movimento de greve e eu tenho certeza que daqui 3 meses a gente vai conseguir. Foi bem legal, bem legal. Tá? Mas nós vamos acompanhar. Isso aí. Sim, esse é a vitória toda. Importante, vamos supor, dia 15 de junho ele vai chegar para nós e falar assim, gente, exonerei X comissionado, cortei as gratificações de X, devolvi os cedidos todinho e reduzir, fundir alguma secretaria. Vamos dar um exemplo, obra e serviço urbano. Juntou as duas, para diminuir a despesa. Cortei gratificação,
Há aqueles casos que são necessários fazer, né? Igual os que vai para diárias, há necessidade. E se a gente não vê acontecer isso aí, a gente vai começar a trabalhar o pessoal. A gente não, o prefeito não teve palavra, nós vamos parar de novo. Aí só para, só volta depois de acontecer. Mas dia 15 de junho ele já vai apresentar a proposta pra gente com o impacto da redução foi esse, a gente já pode falar em percentuais e números. Tipo assim, o município já pode ofertar 10%, 11%, 12%, entendeu? Não, você vai falar, dá 10% e continua todo mundo. Isso aí. Ótimo também. Foi o que a gente conseguiu.